TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem, pessoal, o programa Respostas está de volta. Já estava com saudade de vocês, hein? Essa semana passou rápido, esse tempo que a gente está vivendo, parece que o tempo está voando também, né? Muito bem, mas nós não podemos adiar a vida, nós não vamos cancelar este ano da nossa história, porque ela faz parte. Nós contamos nossa história também a partir das nossas cicatrizes, das nossas experiências. Penso que Deus pode falar muita coisa para nós também nesse tempo e temos muito que aprender. Muito bem, o programa Respostas está aqui mais uma vez. Nós agradecemos a participação de todos vocês. As pessoas volta e meia me encontram pela rua e perguntam: e daí, sábado, a gente vai se ver? Que coisa boa, né? Que coisa boa que a gente está sempre por aqui participando, interagindo com vocês, toda essa equipe maravilhosa da TV Imaculada. Enfim, nós queremos de fato fazer um programa que você goste, que possa de qualquer forma trazer uma luz, né? Uma luz no seu caminho, na sua vida. Como vocês sabem, esse primeiro bloco nosso, nós tratamos um tema a partir de uma leitura, de um texto do Sagrado Concílio Vaticano II, porque nós precisamos entender que esses textos, eles são textos fundamentais porque orientam o caminho da igreja hoje. A igreja já tem esses 2000 anos de história e volta e meia o seu magistério, os pastores da igreja preparam um momento de atualização daquilo que é a nossa tradição, de modo que ela continue viva, de modo que ela continue interpelando as consciências dos homens de hoje. Por isso esse concílio é muito importante para nós, é uma bússola, como disseram já 3 papas, né? Falaram que o Concílio Vaticano II é uma bússola para a igreja. Nós estamos agora nesse documento da Lumen Gentium, que fala sobre a igreja. Estamos falando sobre os diversos estados ou vocações, como a gente costuma dizer normalmente, né? E nós estamos falando dos religiosos e religiosas. É a freira, o frei, a irmã, né? São pessoas com uma vida especial de consagração dentro da igreja. E nós vamos continuar esse texto hoje. Vamos refletir aquilo que eu já tinha comentado no programa passado. Eles são um sinal especial. Por quê? Você vai saber já a partir da leitura do texto da Lumen Gentium que nós colocamos à disposição de vocês agora. E já voltamos para a reflexão. Os religiosos, sinal especial. Por meio dos votos ou de outros vínculos sagrados, por sua natureza equiparados aos votos, o cristão obriga-se à prática dos 3 conselhos evangélicos referidos. Entrega-se totalmente a Deus, amado acima de tudo, ficando assim destinado por título especial e novo ao serviço e glória de Deus. É certo que pelo batismo o cristão já morreu para o pecado e ficou consagrado a Deus. Mas para conseguir fruto mais abundante da graça batismal, procura, pela profissão dos conselhos evangélicos na igreja, libertar-se dos impedimentos que poderiam afastar do fervor da caridade e da perfeição do culto divino, e consagrar-se mais intimamente ao serviço de Deus. Esta consagração será tanto mais perfeita quanto melhor representar com vínculos mais firmes e estáveis a união indissolúvel de Cristo com a Igreja, sua esposa. A profissão dos conselhos evangélicos aparece como sinal que pode e deve atrair eficazmente todos os membros da Igreja e cumprirem com diligência os deveres da vocação cristã. Finalmente, mostra de modo particular a elevação do reino de Deus acima de tudo o que é terreno, manifesta as maiores exigências que impõe e faz ver a todos os homens a maravilhosa eficácia de Cristo que reina e o poder infinito do Espírito. É sempre muito importante essas referências a esses textos maravilhosos, né? E de fato, você percebeu aí a partir da leitura desse documento da igreja, que se fala que o Espírito Santo opera de maneira maravilhosa na igreja.
Essa operação do Espírito se manifesta também pela diversidade de missão, diversidade de carismas, diversidades de estados, né? Não é todo mundo padre, não é todo mundo religioso e religiosa, não é todo mundo leigo. Então você percebe que todo esse corpo de Cristo, ele atua, ele se constrói nessa diversidade de missão, de função, né? E uma coisa muito bem colocada no texto de hoje, quando a gente fala que o cristão tem que ser um sinal, né? O religioso, a religiosa, é esse sinal, mas esse sinal radicalizado, vamos assim dizer, né? Se bem que ultimamente é muito perigosa essa palavra radicalização, porque muitas vezes a gente entende como intransigência. Dentro desse clima de polarização que nós estamos vivendo, pode se tornar mal interpretado. Mas é radicalidade no sentido de viver plenamente o irmão, a irmã, o religioso, a religiosa, através dos votos, né? Os votos de consagração, né? Eles se predispõem a viver esta entrega total, né? Essa entrega total por meio, né, desses preceitos, desses conselhos evangélicos, assim chamados, conselhos evangélicos, né? São conselhos, modo de viver profundamente, totalmente a partir do evangelho, né? De fato, o religioso e a religiosa têm uma dedicação total a Deus e nele se torna um sinal para nós. Um sinal que aponta para o céu, né? Um sinal que aponta para aquelas realidades definitivas de Deus, né? Em Deus, que nós vamos caminhar para esse em Deus. Então, quando você olha um religioso e uma religiosa, ele vive, né? Ele vive dessa providência de Deus, deveria, né? Ele deveria viver dessa providência de Deus, viver dessa entrega, dessa capacidade de se identificar plenamente com Cristo e com a implantação do seu reino. Então, por isso que eu falo que os consagrados e consagradas na igreja têm uma missão muito particular, muito especial, né? Fazem parte da estrutura de santidade da igreja, né? Aqui está falando no final que, embora eles não integrem, não façam parte da estrutura hierárquica, eles estão inseridos no corpo de Cristo de modo indiscutível. A vida do corpo de Cristo, a santidade do corpo de Cristo, né? Estão a serviço dos homens em Deus, por causa de Deus. Por causa de Deus, se colocam a serviço dos mais pobres. Nós temos religiosos e religiosas espalhados pelo mundo todo. Nós bem sabemos que boa parte das obras de caridade da igreja são dirigidas por pessoas religiosas, né? O mundo da educação, os diversos cenários, né? Todos eles têm carismas próprios, né? Que são carismas ligados à pessoa de um fundador, que viveu de tal modo o evangelho que para eles se torna modelo. Aí eles seguem Cristo, tendo mais próximo deles aquele exemplo daquele fundador, daquela fundadora, que foi aquela pessoa que viveu uma vida de santidade tão destacada, né, ao ponto de chegar ao certo heroísmo. E de fato nós temos boa parte dos fundadores de congregação religiosa são canonizados, vocês já perceberam? Porque são pessoas que brilharam pelo testemunho de vida, né? É até uma frase que eu encontrei esses dias no Facebook, eu divulguei lá também na minha página pessoal, que eu falava assim, ser luz não é no sentido de você brilhar, mas é no sentido de você iluminar o caminho dos outros. Olha que bonito, né? Não se trata de brilhar para aparecer, né? Mas se trata de iluminar o caminho dos outros. O santo e a santa na igreja é aquela pessoa que vive, né? Aquele irmão, aquela irmã nossa que vive de tal modo a identificação, a correspondência ao evangelho, vivem no evangelho, vivem do evangelho. É um testemunho muito grande para nós. Eu já falei para vocês, eles não têm muito holofotes na igreja, não. Normalmente, os holofotes da igreja vão para a hierarquia, vai para o bispo, vai para o padre, né? Eles vivem uma vida de bastante escondimento, né? Eu acredito que nós temos ainda um caminho longo a percorrer para entender essa igreja enquanto comunhão, né? Entender essa espiritualidade, como que ela tem que concretizar a valorização das pessoas na igreja, né? Eu falo sobretudo das irmãs, né? Irmã não foi feita para ficar costurando roupa de padre, não, né? Porque tem gente por aí ainda com essa mentalidade, né? Que os religiosos têm que estar ali. Tem congregação que tem o carisma de cuidar, né? Dos padres, enfim. Mas nós não podemos pensar isso, né? Essas pessoas, eu penso que as congregações religiosas estão passando por uma grande reforma. Sabemos da crise, sobretudo daquelas grandes congregações religiosas, daquelas ordens, né?
cujo formato, penso, pede de certa forma uma atualização. Mas o espírito, eu gosto de falar assim, o espírito da vida religiosa, ela continua hoje mais necessária do que nunca. Por exemplo, tem um princípio da vida religiosa que eu acho essencial, vida comunitária. Hoje nós estamos muito individualistas. Uma coisa é a individualidade, que é positiva, né? A gente tem o nosso estilo, cada um tem seu jeito, mas essa sociedade voltada para o consumo, ela transforma o indivíduo em individualista, né? Tudo isso é uma questão de marketing, que faz assim, ver você como se você fosse fora do mundo, como se o mundo estivesse para você. Não, a vida religiosa hoje dá um grito. A vida comunitária é fundamental no nosso caminho de fé, né? De modo que eles são obrigados a uma vida comunitária. Mas é óbvio que você não pode entender a vida comunitária como uma obrigação, porque daí perde o seu real sentido. Por outro lado, nós não podemos esquecer que a dimensão comunitária é um aspecto intrínseco da nossa fé, né? Nossa fé tem um aspecto pessoal, né? Mas ao mesmo tempo comunitário. Então a vida religiosa nos ensina isso, que a vida comunitária é importantíssima. Eu falo sempre isso. Vocês sabem que algumas teclas, algumas convicções que a gente tem, eu volto e meio, eu solto aqui para vocês. Uma dessas convicções é isso, nós estamos esquecendo a dimensão comunitária da fé, né? Por isso que eu brigo às vezes com alguns movimentos. Olha, não pensa que a igreja é só o seu movimento, não. Você tem que olhar, né? Você tem que olhar o todo, você tem que olhar a comunidade, porque é o chão da comunidade. Lá, por exemplo, na paróquia Nossa Senhora da Abadia, onde eu sirvo, nós temos muitos desafios da vida comunitária, mas os irmãos e irmãs entendem, né? Todos nós temos que entender que a vida comunitária é necessária para a nossa existência cristã. É uma dimensão constitutiva. Por isso que reunir-se comunitariamente para ouvir a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia, a nossa presença comunitária, ela é sacra, ela se reveste de uma dimensão de sacralidade, né? Veja, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aqui é como que se a presença de Jesus, né, viesse necessariamente no clima, no ambiente de comunidade. Gente, e outras coisas, né, que a vida religiosa destaca para nós hoje. Só que eu quero lembrar aqui, já no final desse quadro, que também o cristão, a seu modo, já morreu para o pecado e já ficou consagrado a Deus, tá? No batismo, cada cristão já está consagrado a Deus. Mas é verdade que a profissão dos conselhos evangélicos por meio dos religiosos e religiosas tornam mais evidente esta dimensão da consagração a Deus, né? Se consagram literalmente toda a sua vida. Gratidão, né, gente, por esse povo que faz tanto pela igreja, né? Deus abençoe os irmãos e irmãs, sobretudo aquelas que vivem no escondimento, né? Na simplicidade, na humildade de vida. Vocês nos ensinam muito. Vamos para o nosso intervalo, mas não saia daí porque o programa promete. Tenho certeza que algumas perguntas hoje vocês vão gostar muito. Bom, eu acho, né? Gente, nós já voltamos, tá? Como prometido, nós já estamos aqui de volta. Programa Respostas, segundo bloco. Que bom que você está conosco. E agora nós já vamos para o trabalho, já vamos começar a suar aqui, né? São muitas as perguntas que nos chegam. Não se esqueçam, nós não jogamos fora aqui nenhuma pergunta. Nós não desprezamos nenhuma pergunta. E por isso que você fique tranquilo que vai chegar a sua hora, tá? Nós vamos disponibilizar agora os números de telefone, tá? Para vocês, exatamente por conta desse programa que conta com a participação de vocês. A gente sempre está colocando o telefone, né? Sempre está colocando o telefone para vocês mandarem, seja pelo WhatsApp, né? Seja aí pela ligação aqui para nossa TV Imaculada. Então você pode estar participando sempre conosco deste programa. Muito bem, deixa eu falar o número do telefone para vocês. É o 3349-1015, tá? É uma possibilidade. E o WhatsApp, como eu falei, 993470532, né? Perfeito, participem conosco. Gente, eu vou começar o programa, aliás, o segundo bloco de hoje, corrigindo, com um depoimento que termina com uma pergunta.
Pelo que eu entendi, a pergunta... Qual que é o nome? Eu juro que eu não vi o nome dela. Acho que ela fala durante o testemunho dela. De qualquer forma, é um testemunho que termina com uma pergunta. Pelo que eu entendi, você que nos dirigiu essa pergunta, está apresentando a realidade do seu matrimônio e quer saber de nós, do programa, se o seu matrimônio pode ser pedido a nulidade, né? Ou seja, entrar com aquele processo canônico para declarar que o seu casamento não existiu. Eu vou repetir aqui, falei semana passada. A igreja não anula casamento. Ela não tem esse poder. Simplesmente a partir de um processo canônico que é feito segundo regras e normas da igreja, baseadas nos ensinamentos da igreja, da tradição e da Sagrada Escritura. Ela faz um processo que prova processualmente que o casamento não existiu. Não existiu apesar da aparente formalidade externa. O que faltou? Um elemento intrínseco ali que comprometeu a validade do matrimônio, do sacramento. Se comprometeu a validade, o sacramento não aconteceu. Ponto. Tá? Não é a igreja que anula casamento. Eu estou repetindo aqui. Mas olha o testemunho dessa nossa irmã, dessa pessoa que escreveu aqui para nós. De repente você pode se identificar com algumas coisas. Mas eu posso aqui, eu não sou perito na área, tá? O ideal é o que eu vou dizer. Apesar de eu tentar responder aqui para vocês, a melhor coisa qual que é? Procure o Tribunal Eclesiástico, Rua Abílio Barbosa, bairro São Francisco. É 168 o número, né? Bairro São Francisco, perto da paróquia São Francisco. Ali no início da 13 de maio. Gente, eles vão ter todas as condições técnicas de trazer uma luz para você. Esse primeiro contato com vocês vai ser exatamente para dizer, olha, vai para frente com o processo ou, olha, vai ser muito difícil a declaração de nulidade do seu matrimônio, tá? Então vamos ver aqui e depois eu respondo. Casei com 16 anos. Olha só, essa pessoa casou bem nova, hein? 16 anos. Pois quando fui ficar grávida, com 17 anos, meu marido já não queria, mas deixou a gravidez seguir em frente. Tenho meu filho que hoje está com 45 anos. Aos 18, vem a segunda gravidez. Aí, ele foi a mais. Levou eu ante uma senhora, eu vou citar como está aqui no texto, tá? Levou eu diante de uma senhora japonesa que aplicava uma injeção abortiva. Ah, olha aí. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá, gente? Eu falo que quando a gente luta pela vida, a gente bate muito na mulher, mas no homem a gente não bate muito, né? Porque a nossa sociedade é machista, né? Ah, padre, não pode falar isso. Não estou nem um pouquinho preocupado. Nossa sociedade quer sempre bater na mulher, né? Nós não podemos admitir de forma alguma o aborto. Nós, por princípio, tá? Por princípio. Mas uma coisa é verdade, boa parte dos abortos são causados por causa do homem que pressiona a mulher para fazer o aborto. Eu digo, não estou inocentando, mas ela não é a única culpada. A gente sempre está caçando bruxa, né? Vocês já perceberam? Na igreja, a gente adora caçar bruxa. Tem que criar bruxa, né? Eu sei de inúmeros casos de pessoas que colocam a questão do aborto, que muitos fizeram aborto por pressão da família muito religiosa. Vocês querem que eu diga mais o quê? Hipocrisia. Nós estamos cheios de hipocrisia. Cheio. Tá? De gente que entra nas redes sociais, nossa senhora, falou de aborto, já vai lá acabando com a pessoa. Mas tem no histórico familiar a vovó muito religiosa que foi lá e quase forçou. Eu conheço inúmeros casos. Por que a culpa tem que recair só sobre a mulher? Então, me entendam bem. Eu não estou tirando a culpa da mulher. Porque muitas vezes é por iniciativa dela mesma. Mas eu vou dizer para vocês, tem muitas vezes que o homem tem culpa no cartório, sim. Tem sim. Tá? Não é o caso aqui de ficar procurando culpa, não é isso. Mas não adianta colocar só a mulher do lado, porque ela não fez sozinha. Então veja aqui, aí o marido pegou e levou ela. No segundo filho não quis saber para ela tomar uma injeção abortiva. Tá bom, vamos continuar. Quando chegando em casa, assisti uma palestra do saudoso padre Vitor Coelho de Almeida, o famoso, né, da TV Aparecida, onde ele falava o pecado do aborto, as sequelas que podia ser com aquela criança. Naquele momento, arrependi e chorei muito. Eu fiz um propósito com Deus, se minha criança nascesse perfeita, que não deixasse aquela injeção fazer efeito. Eu
que prometera que se eu ficasse grávida novamente, eu não abortava desse, ou que ouvisse alguma mulher querendo fazer aborto, eu não deixaria, porque eu tomaria aquela criança como minha. Ela está dizendo aqui que ela prometeu que se a criança saísse perfeita depois da injeção abortiva que ela tomou, que ela jamais faria de novo aborto e procuraria evitar, se soubesse de alguém que quisesse fazer o aborto, inclusive assumindo a criança. Esse foi o propósito que ela fez, depois que ela viu a fala do padre Vitor Coelho. Continuando, me cuidei muito para não acontecer. E uma união muito atribulada. Está falando do casamento que é difícil, né? Sofri muito. 17 anos depois, além daquela vida atribulada, descobri que estava grávida de 3 meses. Ele quis repetir a mesma, querendo que eu abortasse, eu disse que não. Eu disse que não, que eu vou ter o meu filho. Aí ela se opôs, né? Depois de muito brigar, ele pegou a faca. Pegar a faca, tá faça aqui, mas deve ser faca, né? Para partir minha barriga. Então, para partir a barriga é faca, né? Depois, de muito brigar, ele pegou a faca para partir minha barriga. E eu firme. Chegou um dia que ele disse que me fazia uma proposta. Ele disse, olha a proposta dele. Olha a proposta desse homem. Ele disse que se você tem que escolher, ou você aborta, ou eu vou embora de casa. Fiquei sem palavras aqui, gente. Isso acontece mais do que a gente imagina. Não é fácil não a vida da mulher muitas vezes, né? Olha a proposta que ele fez, ou você aborta, ou você vai para ou eu vou para fora de casa. Olha o que ele falou. Não pensei a resposta. Ela disse, pode ir, eu fico com meu filho. Tô falando? Corajosa. Diz que ela nem pensou. Na hora ele falou, pode ir. Ela falou para ele, pode ir, eu vou ficar com meu filho. E ele me disse que não me ajudava em nada. Eu fiquei firme na minha resposta. Antes da criança nascer, ele saiu de casa. Hoje minha filha tem 26 anos, é uma enfermeira, uma filha muito amada, mas ele nunca a reconheceu como filha. Esse casamento pode ser revisto? Não tem um ponto de interrogação aqui, gente, tem um ponto final, tá? Mas eu digo, se esse casamento pode ser revisto. Olha, uma coisa que o processo vai tentar primeiro descobrir é olhar o contexto do matrimônio, tá? O contexto do matrimônio tem uma pergunta básica, que por que se casou? Essa é a grande questão. Nós não vamos olhar a dificuldade no casamento depois, necessariamente. Isso vai contar, absolutamente. O casamento foi muito difícil, tudo isso. Isso conta, mas isso não basta para declarar nulo o matrimônio. Para a declaração de nulidade, é preciso ter algum defeito formal, intrínseco ali do matrimônio. O que seria mais propício aqui a indicação para ser revisto o matrimônio? O fato de que a gravidez sua tenha sido a causa principal da união de vocês, tá? Embora eu vou dizer, essa proposta do seu marido e esse seu posicionamento é algo que a gente tem que elogiar muito. Você está de parabéns por essa coragem. Muitas mulheres não têm essa coragem. Muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos são prisioneiras dentro de casa e em nome do cuidado dos filhos, porque o que é a primeira coisa que a mulher... Hoje está muito mudado, graças a Deus, nesse ponto, né? Mas o que a mulher pensa? A mulher, como eu já ouvi muito, meu marido era um crápula, mas eu tinha 6, 7 filhos pequenos, eu não tinha... O que eu ia fazer? Eu tinha que aceitar, né? Eu conheci uma senhora que o marido trazia a amante para dentro de casa, a prostituta para dentro de casa e transava na cama do casal, e ela tinha que aceitar. Um dia ela foi brigar, ele pegou o revólver e apontou para ela. Era essa a sociedade que nós tínhamos. Mudou? Sim e não, né? Porque nós temos ainda no imaginário nosso que o homem pode tudo. A mulher tem que se submeter, tá? A mulher tem que se submeter. A mulher não é dado o direito de dizer não. E é isso que está no nosso imaginário. É essa a ideia que tem que ser destruída. O não da mulher não vale, não conta. Ela é uma propriedade do marido. Tá? Ela é uma propriedade dele.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu digo assim, monstruoso o que ele fez com você, mas parabéns para você, né? Muitas mulheres, infelizmente, não tiveram essa mesma coragem. Agora, é grave muito o que aconteceu nesse seu matrimônio, né? E você pode sim procurar vou te aconselhar aqui, procura sim o Tribunal Eclesiástico, tá? Uma pena, eu não tenho o seu nome aqui, mas de qualquer forma, você que está acompanhando, eu sei que você sabe, né? Procura o Tribunal Eclesiástico. Se quiser começar ali a procurar o padre da sua paróquia, da sua comunidade, tá? Minha irmã, eu sinto muito por tudo isso que você passou, né? Mas eu vejo que Deus te recompensou, tem essa filha maravilhosa, né? Só que tem se esse pai ele é um pai biológico, tá? Ela é filha dele. Então, ele pode não querer o papel de pai, mas obrigações civis ele tem. Tem, né? Então, minha santa, vai atrás dos seus direitos. E vai atrás do direito da sua filha também, porque do que ele tem também ela tem direito, tá bom? Vai lá, peita mesmo. Por quê? Porque a gente não pode brincar. Nós brincamos muito com a vida, nós brincamos muito com o ser humano. Então, assim, você tem o direito da sua filha, ela tem um pai. Né? Irresponsável e tudo, chama o que quiser, né? Tá certo que eu estou vendo aqui a sua versão dos fatos, né? Pode existir uma outra, não estou dizendo que você está mentindo, pelo amor de Deus. A gente vê aqui a seriedade do que você está colocando. E todo mundo tem o direito de se defender, mas olhando esse quadro, você fez a escolha mais certa. Você fez a escolha mais certa. Acredito que você pagou um preço caro por isso, né? Você pagou um preço bem alto por isso. Ter filho pequeno, né? O que você vai fazer da vida, enfim. Por isso que eu falo que nós temos sim que perceber que o nosso tempo tem muitos problemas? Tem. Muitos problemas. Mas também nosso tempo, graças a Deus, tem muitos pontos positivos também. Em alguns pontos a consciência da humanidade melhorou muito, né? E a da igualdade, essa questão da dignidade do homem e da mulher. Que idealmente está muito claro para nós, na prática não. Na prática ainda não está. A igualdade de dignidade do homem e da mulher. Está muito lindo nas nossas teorias, né? Que tem que ser mesmo, que bom. Mas na prática ainda existe gente, o que é de relacionamento abusivo que as mulheres sofrem é assustador, é uma coisa assustadora. E de homem de igreja, hein? Vai lá comungar, o santão lá. Chega em casa, oprime a mulher. Tá cheio de gente assim também, tá? Então vocês vejam aí. Eu falo mais da nossa família, de dentro de casa, porque é o que eu conheço. Eu sei que hipocrisia tem em todas as religiões. Todas. Não é a religião em si que é a causa disso. É o nosso farisaísmo, é o nosso pecado, é a nossa miséria, né? Minha santa, conta com a gente. E se você precisar depois, quiser procurar para a gente conversar, para ver o que nós podemos iluminar, mas eu te dou um conselho, vai lá sim, vai lá no Tribunal Eclesiástico, procura o tribunal, que eles vão te ajudar muito nesse processo. E eu acredito que o seu matrimônio pode se enquadrar sim, num processo de declaração. Mas eu dizendo, eu não sou autoridade na área, tá? Quem vai decidir, quem vai ver esse processo é lá, o Tribunal Eclesiástico, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Gente, chegamos ao final desse segundo bloco, vamos para o intervalo, mas a gente já volta. Muito bem, pessoal, nós já estamos de volta e eu vou trazer para vocês o depoimento do bloco anterior. Ele foi separado de um outro papel, mas nós já tínhamos o nome, inclusive ela ligou aqui para nós, que eu gostaria de saudar com muito carinho. Obrigado, Maria José Alves, lá da Coronel Antonino. Obrigado de coração pelo seu desabafo, pela sua confiança em nós, tá? E a gente tenta mesmo aqui tratar com maior respeito essas situações, sobretudo porque se trata, Maria José, de uma situação dramática, né? É uma situação dramática que você viveu. E junto com aquele depoimento da Maria José, você estava assistindo o bloco anterior, se você não estava, você chegou agora, nós estávamos falando
dessa pessoa que mandou, a Maria José, ela mandou para nós uma pergunta que era um desabafo, que ela ficou grávida e o marido, chega um determinado momento, você escolhe ou o filho ou eu vou embora de casa. Ele foi embora. Aí a Maria José estava perguntando, né, como que é, se existe possibilidade de revisão desse processo. Mas olha aqui, é interessante o desdobramento desse fato nessas perguntas que a Maria José mandou para nós, né? Esse provavelmente era o início da pergunta. Sou Maria José Alves, moro no Coronel Antonino. Casar, combinar com o marido que queria ter filhos. Esse foi o trato, foi o combinado. Casar e ter filhos, né? E ter filhos. E o que aconteceu? O combinado não foi cumprido. Todas as três gravidezes que ela teve, ele não aceitou. E sempre foi atormentada para fazer o aborto. Pois é. Veja, isso é um absurdo. Esse é um caso, sim, que aí entra a questão da nulidade. Por quê? A abertura à vida não é um elemento secundário, é um elemento essencial para a forma do matrimônio. Então, você combinou que queria ter filho. Existe uma mentira gravíssima aqui. Tá? Porque o casamento inclui a abertura à vida. Inclui a dimensão da prole, né? A abertura à vida, os filhos, acolher os filhos. O casamento não pode se fechar isso, né? Então o que você tem que fazer? Olha, Maria José, vai procurar sim o tribunal eclesiástico, tá? Imagina, o marido combinou, a mulher combinou antes do casamento e depois ele virou a casaca? Mas o que é isso? Né? E eu fiquei mais assustado porque 3 gravidez que ela teve, né? Em todas ela foi, né, atormentada para abortar, né? E ela resistiu ali. Então, Maria José, muita força para você, tá? É um drama que você está vivendo. Infelizmente, não é um drama que só você vive. Tem muita gente passando por situações muito semelhantes à sua, tá? Olha, obrigado mesmo pela participação no nosso programa, tá? E que Deus ajude você. Qualquer dúvida depois, estamos aqui à disposição, né? À disposição, minha santa. Muito bem, a pergunta agora que nós passamos é da Carmen Lúcia. Carmen Lúcia de Paula Braga, lá da Vila Palmira. Vila Palmira. Não vou nem perguntar pro Fábio. Olha como é grande nossa cidade, que bonito, né? Pessoal da Vila Palmira, saudação para todos vocês aí. Olha a pergunta da Carmen. Eu tenho muitas dúvidas em relação às atividades que são feitas nas igrejas. Por exemplo, batismo, será que deveria ser cobrado? Vender artigos religiosos? Podem ser vendidos nas igrejas? Rifas e tudo mais que a gente vê vendendo nas igrejas? Olha, Carmen, eu vou te dizer uma verdade. Idealmente, as nossas comunidades, tá? Deveriam ser mantidas pelo dízimo dos fiéis, tá? Idealmente, que comunidade não precisasse fazer festa, fazer rifa para conseguir, isso é sinal do quê? É sinal de uma comunidade que está bloqueando essa dimensão própria do fiel, que é a participação da sua colaboração material ao desenvolvimento da comunidade. Por quê? Porque a comunidade, o dinheiro não cai do céu para manter luz, para manter todos aqueles gastos que são inerentes. Agora, o que nós temos que evitar? Os extremismos, os extremos aqui. Então eu estou falando, Carmen, em primeiro lugar, o dízimo, se o cristão está consciente da devolução do seu dízimo, né? Que é um elemento bíblico, que é um elemento de corresponsabilidade com a comunidade, é a minha família. Minha família lá em casa tem gastos. Eu começo a trabalhar, enquanto eu estou na casa, o que eu faço? Eu vou participar das despesas da casa, né? Eu acho bonito quando eu encontro um jovem que fala, eu não vejo a hora de começar a trabalhar para ajudar meu pai e minha mãe, né? Olha que lindo. Essa é uma consciência, é a sua família, é a sua casa. Então, o dízimo é a primeira grande questão que nós teríamos que encarar de frente, Carmen. O problema é que muitos cristãos falham com seu dízimo. Aí a comunidade se vê, né, no desespero de tentar outras fontes de ajuda. Aqui, o que eu entendo da sua pergunta é, a igreja não pode se tornar um mercado. Perfeito.
Perfeito, isso mesmo. Padre pedindo demais o tempo inteiro, a comunidade, tá? Então, o que eu falo? Vamos usar o bom senso. O bom senso é, hoje as comunidades são constrangidas muitas vezes a colaborar, digamos assim, a tentar uma outra forma de conseguir fundos. Mas isso não significa que a comunidade tem que cair no mercantilismo, tá? Esse é o perigo. E aí eu digo para você que isso não é justo. Só que tem uma outra coisa aqui na sua pergunta. Você falou cobrar pelo batismo. Atenção, ninguém paga sacramento. O Papa Francisco tem voltado nisso e eu tenho certeza que teve muito padre que torceu o nariz, né? Não se paga por sacramento. Sacramento é graça, é dom. Ninguém paga pelo batismo. Ninguém paga pela missa. Por quê? Porque a missa não se vende. Você vai pagar pelo sacrifício de Cristo? Me desculpe, não tem valor nesse mundo que consiga pagar isso. Sacramento não tem preço. Não se quantifica. O que seria um grande desrespeito. Então o que falta? Falta catequese, Carmen. Falta conscientização. Pode-se chamar muitas vezes essas taxas, eu preferia colaboração, não sei. É difícil, gente, também se colocar na pele do padre, viu? Vocês têm que pensar também que o padre, ele ainda é cobrado dentro de uma grande estrutura, que é a paróquia, tá? É uma grande estrutura, ele é muito cobrado na questão administrativa ainda. Os padres não podem ainda se dedicar exclusivamente à questão pastoral. É óbvio que você pode dizer, padre, mas tem tantos leigos formados em contabilidade, nessas coisas, que podem assessorar e que podem ajudar a comunidade, concordo plenamente. Mas em última instância, qualquer probleminha que dá no caixa, a culpa é do pároco. Então aqui eu não quero dizer, eu também tenho que me colocar aqui do lado do padre. O bispo vai cobrar dele a questão administrativa também. Não é só questão pastoral. Ah, esse padre é muito bom no espiritual. É a nossa missão principal. A missão principal é pastoral. Tudo na comunidade tem que estar visto a partir da dimensão pastoral, inclusive o dinheiro. Por isso que não pode separar do conselho, olha a sabedoria da igreja, não pode separar o grupo econômico do grupo pastoral. Porque o grupo pastoral vai trabalhar essa dimensão do serviço, do material a serviço do pastoral e não o contrário. Tem comunidade que inverte, coloca no centro o material. A comunidade não é uma empresa. A comunidade não é uma empresa que tem que ter dinheiro no banco a render. No sentido de... Não estou falando aqui no sentido de que não possa ter, porque precisa também de um mantenimento, né? De um fundo em uma situação de emergência. Não é isso que eu estou querendo dizer. Aliás, gente, nós somos péssimos administradores. Eu vou dizer aqui para nós, vou falar bem baixinho. Nós, padres, de modo geral, somos péssimos administradores. Na nossa formação, essa é uma lacuna grave. Eu conversava com o Dom Dima já esses tempos, né? Ele estava conversando comigo sobre as dificuldades, muitas vezes, dos padres entenderem a dimensão de nós entendermos. Eu sou padre nesse sentido, a dimensão econômica, mas nós não fomos bem formados nisso. A disciplina que trata esses temas, infelizmente, é muito defasada. Normalmente, eu falo por mim, eu sou um péssimo administrador. Eu tenho pouquíssimos conhecimentos na área. Nossa formação é muito defasada, mas nós somos cobrados, tá? Nós somos cobrados, muito cobrados. Do ponto de vista econômico, a diocese vem também cobrando do padre esse ponto de vista. Porém, o que nós podemos dizer? Que nós temos uma hierarquia de valor aqui. Qual que é a hierarquia de valor? O material a serviço do pastoral. O contrário não é a igreja cristã. O pastoral, o material serve à dimensão pastoral. Olha, nós precisamos fazer um centro catequético. O que a equipe vai fazer? Olha, nós não temos esse dinheiro. Como que nós vamos fazer? Vocês entenderam? Não é uma empresa. Tem aspectos de uma empresa. Aliás, eu penso que nós deveríamos também nos pensar também do ponto de vista administrativo. Nós tínhamos que melhorar muito. Muito. Porque nós não sabemos lidar com dinheiro. Nós não sabemos. Muitos de nós padres não sabemos. A gente fica ali, né? E aí é hora que ele tem que ser coadjuvado, auxiliado por uma equipe de pessoa que tenha contabilidade, que entenda inclusive até de administração de empresa. Essa é uma deficiência muito grande ainda das nossas comunidades, das nossas paróquias, né? Agora eu concordo com você, Carmen, igreja não é mercado, tá? Se fica apelativa a coisa, é óbvio que os fiéis vão chiar, né? É óbvio que os fiéis vão chiar, com razão, né? Só que lembrando, eu também tentei ver o outro lado, viu, Carmen?
Não é fácil hoje, tá? Não é fácil administrar isso. Não vamos pensar assim que nós estamos no paraíso, não. Nós não estamos no paraíso. Então tem coisas ali que a gente não concorda, mas a gente fala, pelo amor de Deus, e daí? Estamos precisando disso, e vai tirar da onde? Vocês entenderam? Embora, Carmen, a comunidade sabe que boa parte do seu dízimo, independente de tudo, tem que ir para a caridade, tem que ir para o auxílio, porque essa é a dimensão constitutiva de uma comunidade que quer se dizer cristã, né? Que quer se chamar cristã, que queira ter esse título. Então a gente tem que realmente colocar a dimensão pastoral no centro, tá? Carmen, eu não sei se eu pude te ajudar, te dar uma força, mas é isso aí, tá? Mas por sacramento, tem umas taxas? Tem, gente, mas é porque batismo tem custos, todos esses sacramentos têm, entendeu? Tem custos, é uma série de fatores, tá? Mas nunca se paga por um sacramento, isso tem que estar na nossa cabeça, na nossa mente. Tema delicado, né, Carmen? Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, a gente tem que encarar os assuntos que chegam, né? Os assuntos que chegam. A Rose, oi Rose, a Rose está participando de novo hoje, que coisa boa, ela estava também no programa passado, né? Sou aluna do Padre Adriano, do Santuário Nossa Senhora da Abadia e Jardim São Lourenço. Procedimentos para nulidade, procurar o Tribunal Eclesiástico e conversar com o pároco, o qual dará uma carta de encaminhamento à pessoa. Ela está dizendo que ela conseguiu a nulidade, olha que coisa boa, viu? Ela conseguiu a nulidade. O padre é meu orientador do TCC em Teologia. Ele é demais. A Rose sempre tá querendo nota boa no TCC, né, Rose? Olha aí. Gente, vou ter que dar um 10 pra Rose, Fábio. A Rose tá trabalhando no TCC dela questões de escatologia, do fim do mundo. Parece que ela quer falar sobre a ressurreição final. Acho que são esses temas, né, Rose? Agora minha mente não ajuda muito, não. Gente, o que a Rose falou assim, olha, ela tá dando testemunho aqui que ela conseguiu a declaração de nulidade do matrimônio dela, viu? E frisando aqueles recados que eu dei para vocês, né? Procurar o Tribunal Eclesiástico, falar com o pároco, né? Isso é importante, isso é muito importante. Rose, beijo no seu coração, obrigado, anjo. E força aí no seu TCC. Nós estamos indo já quase para o final do nosso programa. Oh, que pena, faltam 3 minutos e nós vamos lá. Maria Aparecida, lá do Lajeado. Lajeado, agora, pelo amor de Deus, né? O povo vai falar, que mundo que vocês... Todos os bairros que mandam pergunta, o padre não sabe? O senhor mora onde? Lajeado eu conheço, tá, gente? Só para dizer isso. Lajeado. Maria Aparecida, padre, a Igreja Católica Anglicana, eu ouvi falar, ela faz parte da nossa igreja? Posso conhecer, sendo católica apostólica romana? Ela é aceita? Minha santa, a igreja anglicana, católica anglicana, eu desconheço um pouco a história, porque o que me confundiu na sua pergunta aqui, que tem católica antes de anglicana. Por quê? Provavelmente, tá? Eu vou ter que me informar melhor disso aqui, Maria Aparecida. Provavelmente você está falando de um ramo da igreja anglicana, porque a igreja anglicana é aquela que surgiu lá no período que o rei brigou com o Papa, e lá pelas tantas a Igreja Católica tomou, aliás, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Inglaterra tomou, assumiu a direção sem ligação com o Papa. Aí nasceu uma espécie de igreja de Estado, que é a Igreja Anglicana. Existem membros dessa igreja espalhados pelo mundo todo, mas eles não são católicos, no sentido de que eles não estão em plena comunhão com a igreja. Uma das dificuldades que os anglicanos, eles não aceitam a autoridade do Papa, né? Nesse sentido. Agora, existem muitos anglicanos que estão voltando para a igreja católica, isso existe, tá? O que eu digo? Os anglicanos, de modo geral, né, são considerados uma igreja cristã. Se você vai numa igreja anglicana na Grã-Bretanha, porque tudo foi tomado por eles, então as igrejas continuam os templos católicos, né? As grandes igrejas todas, né, se tornaram religião do Estado, e tendo como cabeça, a rainha, o rei, é chefe dessa igreja, né? Então, nesse sentido, eles não estão em plena comunhão com a igreja católica, tá? Agora, é pecado mortal você ir lá? Às vezes, tem pessoas que vão para um batismo, vão para alguma celebração, e outra, eles são muito
de modo geral, o que eu tenho dificuldade é que você pôs católica antes de anglicana, mas eu estou falando da igreja anglicana, na sua linha mais histórica tradicional. Depois tem ramificações várias, né? Mas aí, Maria Aparecida, você tem que frequentar a sua igreja, a nossa igreja, tá? Mas eventualmente são aceitos assim. Eu acredito que o batismo deles é reconhecido pelo nosso, com certeza, a igreja anglicana, mas é uma outra denominação, embora considerada dentro de igrejas cristãs, tá bom? Muito bem, Maria Aparecida. Gente, infelizmente eu vou ter que dizer um tchau para vocês, porque nós chegamos ao final do nosso programa. E eu quero deixar uma saudação especial a todos vocês, sobretudo rezando, hoje é dia de São Bento, né? Dia de São Bento. Você que vai, nós sabemos que esse programa é reprisado também depois, mas dia 11 de julho é dia de São Bento. Então que Deus nos ajude, ora et labora, penso, vigiai e orai, né? Nós precisamos desse, não é só viver a dimensão do olhar para o céu, mas também de em Deus construir o reino aqui também, já começar seus sinais a aparecerem. E vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Bento, mas também da Imaculada, né? Venerada e amada por São Maximiliano, e ela que se tornou ponte entre o céu e a terra, porque é toda cheia de graça, que por intercessão dela venha sobre você, sobre a sua família, sobre seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. E a gente vai voltar no próximo sábado com a graça do bom Deus. Fiquem bem. Bom final de semana. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.